na pracinha de Boa Viagem, no posto 10, onde tudo aconteceu no fim da tarde, por volta das 4 horas. Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Pernambuco. A gente fala ao vivo aqui da unidade de pronto atendimento da Imbiribeira, para onde esse estrangeiro de 45 anos foi trazido às pressas. Inclusive, logo depois do atendimento, ali na faixa de areia, quando a gente consegue observar os guarda-vidas realizando uma reanimação, processo de massagem cardíaca para ver se ele acordava, ele já estava sem vida, já estava desmaiado, mas mesmo assim ainda com pulsação, e por isso o socorro foi realizado. Ele foi trazido aqui para a UPA da Imbiribeira, onde não resistiu. Quem é esse homem? Um chinês de 45 anos, de acordo com a nota enviada pelo Corpo de Bombeiros. Estava na praia com alguns amigos, quando de repente ele resolveu tomar banho com outro colega que também seria estrangeiro. E daí os dois entraram na água. A maré nesse horário, André, por volta das 4 horas de hoje, estava subindo. Então a gente consegue observar que na região, aquela região onde eles foram tomar banho, os arrecifes já estavam cobertos pela água. Eles passaram dos arrecifes. A gente não sabe se tem alguma brecha pelas pedras ou se eles resolveram pular. O que de fato aconteceu, a gente não tem essa informação. Mas eles foram encontrados depois dos arrecifes. O homem de 50 anos ainda foi resgatado e o socorro foi realizado no local, não precisou ser trazido até a unidade de pronto atendimento. Já o colega, que seria esse estrangeiro, um chinês de 45 anos, que morava aqui no Recife, porque estava trabalhando na cidade, acabou sendo retirado da água já sem vida. Já desfalecido, na verdade. Ele estava lá quando teria sido puxado, segundo testemunhas, por uma correnteza. Ali teria uma vala de retorno, aquela correnteza que puxa o banhista para o fundo do mar, e daí ele começou a pedir socorro. Não teria um posto ali nas proximidades, mas guarda-vidas que estariam em um posto um pouco mais distante, ouviram o pedido de socorro dos banhistas, correram para lá e deram início ao processo. Inclusive, eles dois conseguiram retirar o chinês da água. Realizaram o processo de reanimação na faixa de areia, enquanto uma ambulância não chegava, e depois ele foi colocado na ambulância e trazido para cá. A movimentação aqui é muito intensa, André, porque alguns parentes, acredito que parentes não, amigos, porque ele estaria na cidade sozinho, mas vivendo com esses colegas, estava de folga hoje, quando resolveu ir para Boa Viagem descansar, quando acabou sendo vítima desse afogamento. O movimento é intenso. Eu conversei rapidamente com 2 chineses, eles falam português, mas não demonstraram nenhum interesse em gravar entrevista. Estão, claro, completamente abalados, transtornados. A gente ainda não tem a informação se a família desse estrangeiro já recebeu a notícia da morte. Inclusive, eles estão passando agora aqui pela calçada, estão seguindo para o outro lado, que é por onde o corpo do turista deve ser liberado, né, para ser levado ao Instituto de Medicina Legal. São amigos que também estavam na praia, e lá na lateral aqui da unidade de pronto atendimento da Imbiribeira também tem mais turistas que estão estrangeiros, né? São estrangeiros que moram aqui em Pernambuco. Um grupo de amigos, teriam mais de 10 pessoas, chegaram lá por volta das 2 da tarde, de acordo com testemunhas. Todos estavam tranquilamente curtindo a praia. A maré chegou ao pico baixo, André, por volta das 3h08, ou seja, quando a maré está no pico baixo, 0,6 inclusive, formam aquelas piscinas naturais por causa dos arrecifes. Só que a maré começou a subir depois das 3h08, ou seja, quando começa a subir, passa a cobrir os arrecifes, as pedras que ficam ali, as pedras de contenção. Então, quem não conhece aquela região, e também se não tiver sinalização, que a gente não sabe se tem ali ou não, pode acabar passando, ou então pode passar de propósito, achando que é tranquilo, e a gente não sabe o que de fato aconteceu. O que de fato ocorreu, segundo testemunhas, foi que os dois estavam depois dos arrecifes, e um deles acabou mergulhando e não conseguiu retornar à superfície. Pelo contrário, ele foi puxado pela correnteza quando acabou se afogando. Inclusive, os bombeiros que estavam em um posto mais próximo ali da pracinha de Boa Viagem foram até lá, conseguiram realizar esse resgate e o processo de reanimação na areia até a ambulância chegar. A ambulância chegou e trouxe o turista de 45 anos aqui para a UPA, onde ele não resistiu e faleceu.
Como vai ser o processo agora? O enterro desse turista, a gente não tem essas informações, os amigos estão abalados, não quiseram repassar essas informações para a nossa equipe de reportagem, se o enterro dele vai ser aqui, se ele tem parentes aqui ou se o corpo vai ser levado para a China. Claro, tem uma pessoa que seria uma amiga muito próxima, que inclusive fala muito bem português, mas ela acabou indo para lá, até demonstrou interesse em conversar com a nossa equipe de reportagem. Eu vou ver se eu consigo alguma informação com essa pessoa, porque o grupo de turistas seguiu lá para a lateral por onde entram as ambulâncias. Então, por favor, Jailson Paulo, vamos seguindo para lá, porque a gente está com esse assunto agora aqui sobre a morte do turista, né? Na verdade, um estrangeiro que mora aqui no Recife, a gente não sabe há quanto tempo, mas trabalha aqui nessa região da capital pernambucana. Hoje seria um dia de descanso. Ele se juntou com alguns amigos e todos foram para a praia de Boa Viagem. Que ponto? Nas proximidades do posto 10, onde fica a pracinha de Boa Viagem, estava tudo tranquilo. Eles pediram cadeiras, sentaram lá, começaram a conversar, começaram a beber água de coco, a informação que eu recebi, inclusive nem estavam bebendo algum tipo de bebida alcoólica. A informação que eu recebi também foi de que eles estavam bebendo água de coco, quando esses dois amigos resolveram ir para a água. Como eu disse anteriormente, todos ficaram na faixa de areia e cerca de 10 minutos depois já começaram a ouvir a gritaria. A gritaria das outras pessoas que observaram a movimentação dos dois se afogando. O turista, o colega de 50 anos, conseguiu... foi retirado e não precisou de ser trazido, né, para uma unidade. O socorro foi realizado ali rapidamente, porque ele não engoliu muita água, ou seja, não teria se afogado realmente. Mas o de 45 anos teria sido arrastado por uma área mais profunda, acabou ficando mais tempo embaixo d'água e por isso acabou se afogando.